No livro O Evangelho segundo Akhenaton, o escritor E.A. Neto resgata aspectos antigos da sociedade egípcia para fazer uma crítica sobre a ignorância do homem moderno. A obra leva o leitor a uma verdadeira viagem no tempo e no espaço, despertando-o para conhecer melhor o universo e a natureza. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alhes para falar sobre literatura. E hoje o nosso bate-papo também vai misturar um pouco de história e de esoterismo. Aqui no estúdio, o escritor E.A. Neto. Neto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Primeiramente, eu queria agradecer, muito obrigado pelo convite, essa oportunidade de estar divulgando minha obra no Estado. E, sim, estou aqui para responder as perguntas, o que vocês quiserem saber sobre o meu trabalho. Vamos lá, vamos ao bate-papo, que eu separei várias questões aqui para você, principalmente, Neto, porque não é de costume aqui do programa receber um livro que mistura história e esoterismo, né? A gente tem muito romance, muitos contos, e o seu livro, pelo que eu percebi, traz uma coisa bem diferente. Eu queria começar por aí. Ok. Primeira coisa, o livro se chama O Evangelho segundo Akhenaton. O livro fala sobre o quê? Vamos começar por aí. Então, Akhenaton, ele é um faraó que ele propôs uma reforma religiosa no Antigo Egito. Então, através dessa máscara, desse personagem histórico, eu coloco no meu livro as minhas experiências esotéricas, os diversos contatos que eu tive com esses estudos, e eu criei uma história com o arquétipo desses personagens do Antigo Egito. Remontei toda essa sociedade, o leitor ao ter o contato com o meu livro, ele vai conseguir vivenciar aquele momento histórico e aí vai entrar em contato com essas experiências esotéricas que eu tive em minha vida. E o livro, ele traz essa questão histórica mesmo, né? Inclusive, você é formado em história, então Sim. você tem essa base mesmo, teórica e de estudo. E a gente pode dizer que também é uma ficção misturada com história? Sim, porque os personagens, eles são personagens históricos. Mas a história em si, ela até aconteceu, mas não do jeito que eu montei. Eu montei de acordo com o meu viés para expressar, apontar determinados conhecimentos que eu tenho em diversas áreas esotéricas. Então o leitor atento vai conseguir perceber esses detalhes. E como que foi misturar essa questão literária, de história, com essa parte esotérica? Foi um desafio? Foi difícil? Não, eu assim, não considero difícil, porque quando a gente trabalha já com um tema como o Antigo Egito, o Antigo Egito em si, ele já é uma sociedade mágica, né? As histórias são cheias de magia, cheias de personagens grandiosos, histórias com mitos fantásticos, então foi fácil fazer essa conexão. Na verdade, esse faraó se chamava Amenófis IV. Quando ele se propôs a fazer essa reforma religiosa, ele automaticamente mudou o seu nome para Akhenaton, que seria o filho do sol. Porque com essa reforma religiosa, ele fez uma tentativa de construir um novo conceito para a religião no Antigo Egito. Esse conceito seria um culto a uma divindade solar, que no caso seria o deus Atom, seria o sol. E o livro, ele mistura mais romance, fala um pouco de amizade. Qual é o tom desse livro? Então, o livro, além de reconstruir aquele momento histórico em que o faraó estava começando a fazer essa reforma, as situações que ele estava vivenciando, além de reconstruir isso daí, esse meu livro passa essas experiências esotéricas que eu tive. Um leitor atento vai encontrar cabala, vai encontrar conceitos do tarô,
vai encontrar vários assuntos pertinentes ao esoterismo nesse livro. Mas, embora não seja uma obra totalmente esotérica, é uma obra de literatura, mas tem essa influência. Você comentou também que você utiliza, né, essa história do Antigo Egito também para fazer algumas críticas mesmo ao próprio homem moderno. Sim. Que críticas seriam essas? Seria assim, como eu poderia dizer? O leitor atento vai perceber que, quando eu me refiro aos sacerdotes do Antigo Egito, se o leitor quiser colocar no contexto, trazer para a nossa época e imaginar que eu esteja falando de algum grupo político ou que eu esteja falando de algum grupo religioso, o leitor vai conseguir captar a mensagem. Então dá para fazer uma relação com o contexto mesmo que a gente vive. Atual, com certeza, dá para fazer uma relação com o contexto atual. Isso foi uma proposta sua? Você quis fazer isso ou acabou que no final da obra você percebeu que dava para fazer essa relação? Não, eu já construí, eu montei esse quebra-cabeça intencionalmente. Cada detalhe que eu coloquei no livro foi intencional. Então o leitor atento vai perceber. Neto, então o leitor ele também tem uma participação ativa quando lê esse livro, porque depende muito da interpretação dele, é isso? Com certeza. A proposta do livro é, além de fazer o leitor ter uma viagem transcendental àquele período histórico do Antigo Egito, é também levar o leitor a abrir os horizontes, a despertar a sua visão interior e enxergar as coisas como elas realmente são. E como foi reconstruir esse Antigo Egito, né? Eu já comentei que você é professor de história, então Sim. você já tinha um conhecimento sobre essa época. Sim, sim. E como foi reconstruir isso em palavras, né? Utilizando a literatura? Então, primeiramente eu busquei todos os detalhes para estar colocando no livro assim, as paisagens, como seria o jeito assim, mais correto para o leitor conseguir entrar nessa viagem e se sentir no Antigo Egito. Eu pesquisei bem sobre isso daí e, para fazer a conexão com os meus conhecimentos esotéricos, eu vi aonde que eu poderia encaixar da forma assim, para não acontecesse um anacronismo, né? Porque embora você está falando um período de tempo que é totalmente diferente ao nosso, você querer mesclar as duas coisas, às vezes você corre o risco de estar caído no anacronismo, né? Que não é o que não seria interessante. E a questão do esoterismo, né? Você disse que também tem um estudo sobre isso. Sim. Suas experiências foram onde, assim, onde você buscou também fonte de pesquisa para essa parte esotérica do livro? Basicamente, as minhas influências de esoterismo, eu tive muito contato com vários espiritualistas. Eu sou sim, estudioso na obra de Aleister Crowley, li bem os livros dele, tenho muita influência nele. A própria Golden Dawn também tem muita influência da ordem hermética Aurora Dourada. E essas influências. É isso, para quem não entende, Neto? A Golden Dawn seria o que as pessoas chamam de sociedade secreta. Seria uma sociedade secreta que surgiu na Inglaterra, em 1888. Seria uma ordem iniciática parecida de longe com a Ordem Rosa Cruz, mas bem de longe. Entendi. E você teve contato com essa ordem ou estudou essa ordem? Através dos meus estudos no Aleister Crowley, eu cheguei a ter esse contato com a Golden Dawn, porque ele foi um membro da Golden Dawn, um membro famoso. Oscar Wilde também foi um membro famoso da Golden Dawn. E, assim, por gostar de ler sobre esses caras, a obra deles, eu peguei e acabei chegando a procurar e estudar sobre o trabalho da ordem hermética Golden Dawn. E como surgiu a ideia de misturar tudo isso, né? Esses seus conhecimentos de história, da sua formação, essas suas experiências também no esoterismo, e juntar tudo isso e colocar numa obra literária? Como que surgiu essa ideia? Sim, foi uma coisa que acabou acontecendo naturalmente, porque, assim, eu já escrevi algumas coisas e alguns amigos olhavam, achavam interessante, aí comentavam, pô, acho que você deveria escrever um livro. Falei, então tá, vamos tentar encontrar algo conciso, algo concreto e colocar
no papel. E aí, com relação a esse conhecimento esotérico, também não é assim nenhuma novidade. Existem vários autores que já fizeram isso. O próprio Paulo Coelho, o trabalho dele literário é por esse viés. É claro que, embora também gosto muito do Paulo Coelho, li bastante os trabalhos dele, mas a minha obra é totalmente diferente. Algumas coisas a gente até teve o pré-conhecimento parecido, porque o Paulo Coelho teve contato com a Aleister Crowley, teve contato com... Mas a gente escreve sobre coisas totalmente diferentes. Não tem nada a ver com... São estilos diferentes. E quem foi, assim, qual autor que foi referência para você? Você considera que, embora... As referências... literárias, assim, quais foram as suas referências? Porque você comentou que o Paulo Coelho, né, apesar de também falar um pouco da questão esotérica, trata de temas e é uma linha diferente. De alguma maneira, ele foi uma referência ou não? Eu acho que Paulo Coelho não colocaria como uma referência, não, mas ele pode ter sido... inspirou em alguma porcentagem, ele acabou influenciando, mas as influências maiores em estilo, eu posso dizer que Aleister Crowley, sem sombra de dúvida, todo o meu trabalho literário é muita influência de Aleister Crowley. Vamos ver também o estilo de Nietzsche, não a filosofia em si no livro, mas a forma de escrever. Eu tenho muita influência de Nietzsche nele, copiei um pouco esse estilo de escrever. E deixa eu ver alguém relevante também. A princípio, assim, acho que as minhas maiores influências foi na escrita, Nietzsche, mas os conceitos de Aleister Crowley. E quanto tempo, mais ou menos, você demorou aí para escrever o livro, quando você decidiu que ia, né, enfim, iniciar esse projeto? Quanto tempo você demorou para colocar isso tudo no papel? Eu levei aproximadamente um ano. Um ano para remontar toda a sociedade egípcia, colocar como eu havia dito, colocar os conceitos esotéricos, para não estar acontecendo anacronismo, para ter um trabalho assim concreto, nada assim que discordasse. E o que foi mais difícil nesse processo, Neto? Porque assim, é o seu primeiro livro publicado, né? Eu sei que você tem outros projetos, nós vamos até falar deles, mas qual foi a sua maior dificuldade, já que você não era um projeto de vida seu, né? Você decidiu fazer o livro. O que foi mais difícil nessa caminhada? Com certeza, assim, o mais difícil é você pegar, assim, fazer críticas sociais dentro da história de uma forma que não acontecesse um anacronismo e também não fosse uma crítica direta, porque você criticar diretamente, colocar sua cara para bater é uma coisa muito complicada. Então, o leitor atento vai conseguir compreender o que eu estou criticando, sobre o que eu estou falando. Tá bom. Eu tenho outras perguntas para fazer. Inclusive, o livro tem 2 partes, né? Nós falamos da primeira parte do livro. E essa segunda parte eu quero falar depois do intervalo, pode ser? Ok. Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, hoje misturando um pouco de literatura, história e esoterismo. O nosso bate-papo hoje é com o escritor E.A. Neto. Neto, nós já falamos um pouquinho, né, no primeiro bloco do seu livro, que é o Evangelho segundo Akhenaton, mas ele é dividido em 2 partes, né? Você contou um pouco de como foi a construção disso, o seu cuidado, né, para trazer esse cenário todo do Antigo Egito para o leitor, que também tem essas críticas nas entrelinhas aí, e aí o leitor precisa ficar atento também para pegar, né, essas suas
críticas à modernidade. O livro é dividido em duas partes, né? Aí nós falamos da primeira parte, que é o Evangelho segundo Akhenaton, e tem essa segunda parte, que é o livro de Gog. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque já é uma parte diferente, Justamente. né? Sobre o que é? Então, o livro de Gog, ele fala sobre a tentativa de um padre exorcista que, ao se deparar com um garoto possuído por um determinado espírito, ele vai realizar todo um ritual de exorcismo. Só que à medida que esse padre começa a realizar esse ritual, esse espírito faz revelações ao padre que o padre começa a achar muito interessante. Então ele começa a se estender em perguntas e perguntas, até que por fim, no final da história, esse padre tem a revelação de que nada do que estava acontecendo era realmente aquilo, e que todo aquele fato se tratava de um psicodrama. Não era uma situação real, eram coisas que estavam dentro da própria psique desse padre. Pois é. Seria até uma crítica ao filme Exorcista, aquela história. Seria uma sátira. Essa segunda parte já não tem a ver com o Egito Antigo. Não teria a ver com o Egito Antigo. E qual foi sua intenção, especificamente nessa segunda parte? Então, além de fazer uma sátira ao filme, tem uma ligação com o primeiro livro, o Evangelho segundo Akhenaton, na questão das críticas sociais que eu faço. O leitor vai perceber que, embora sejam períodos de tempo totalmente diferentes, sejam histórias totalmente diferentes, o leitor vai encontrar ali as mesmas críticas sociais e culturais no livro de Gog. E também a presença do conhecimento esotérico também ali, porque o leitor vai encontrar referências sobre tarô, referências sobre a cabala, coisas que um leitor atento vai perceber sobre isso. E Neto, você sempre se interessou por esses temas relacionados ao esoterismo, tarô, a cabala, como você mesmo falou? Sim, na verdade, não vou falar que eu sempre me interessei, mas foram coisas que na minha vida vieram naturalmente. Não necessariamente eu busquei, mas aquela questão de aonde você está, estava ali. E você Comigo aconteceu dessa forma. E você tem outros projetos também, né, na literatura. Também tem a ver com isso? Sim. Eu tenho um projeto de publicar um livro chamado O Diário de um Herege, que esse livro vai contar a história de um chefe de metalurgia do rei da Espanha. Ele está fazendo várias descobertas dentro da alquimia. E esse metalúrgico, ele vai ser, acho que eu não deveria usar o termo metalúrgico, mas ele vai ser perseguido pela Inquisição. Então, essa fuga dele da Inquisição, ele vai deixar um diário contando todas as experiências dele sobre a alquimia, toda a relação dele com o rei da Espanha. Vai ser uma história bem legal. E você tem outros projetos também, além desse? Esses outros projetos eu colocaria junto com esse livro. Seria assim... Criaria assim, o Diário de um Herege e outros contos. E aí eu faria a mesma coisa, assim, tentaria fazer uma conexão. Assim como você dividiu. Assim, justamente. E você escreve outros tipos de gêneros, assim, poesia, ou mesmo começou por essa coisa ficcional, né, mais misturada com a história? Então, na verdade, todo o meu trabalho como escritor, eu, além de fazer uma prosa com um contexto esotérico, também os meus poemas, o leitor vai encontrar poesias também com esse viés no esoterismo. Queria pedir para você ler um pedacinho do livro, pode ser? Pode sim. Vai ser da primeira parte ou da segunda parte? Da primeira parte. Da primeira parte, do Evangelho segundo Akhenaton. Isso. É bom que a gente sente o espírito do livro quando lê um pedacinho. Então, eu separei um trecho aqui que inclusive tem
essa questão da poesia que você havia perguntado, então vou ler um pequeno trecho. Atom me presenteou com um enigma, o enigma de Atom. Os dias são longos e escuros, a luz está machucada e em seus seios não há leite para o filho, apenas sangue que cai de suas feridas. Aquela criança bebe e fica forte. A loucura tornou-se uma doença comum. Homens estão estagnados, são todos nécios, rufiões e glutões. Até mesmo a cerveja não presta mais. Um Deus que morre e a demência reina. Mas o brilho do sol desfaz a escuridão. Homens profanos morrem de mãos dadas com a ignorância. Atom reina agora. Sua luz é a nova vida. Todas as coisas germinam, elas estão respirando, e a água é boa. Assim, quando chegar a noite, a mais bela dançará sobre todas as estrelas. Ela é a dona dessas joias. Você considera o seu livro para todos os públicos? Porque tem uma questão de vocabulário também, né? Como é que você escreveu e pensou no público? Assim, é um público mais adulto? Seria um público adulto. Até mesmo por conta dos temas que são trabalhados? Né? Justamente. E você pensa em alguma desse novo projeto, alguma coisa para criança ou não é muito a sua praia, vamos dizer assim? Não vou dizer assim que não seria minha praia, porque eu também sou graduado em pedagogia, então talvez possa surgir uma ideia futura, mas no presente momento eu ainda não tenho assim, nada em mente focado para um público jovem ou infantil. Infantil e jovem, seria mais um público adulto. Justamente, meu trabalho é mais para o público adulto. E como é que você publicou o livro, Neto? Foi com um incentivo próprio. Eu escolhi uma editora no Rio de Janeiro e lá todo o trabalho foi feito por lá. E como que você está trabalhando hoje a distribuição desse livro? Ele está vendendo em algum lugar? Sim, sim. O leitor interessado pode ir na Logos Livraria, que ele está em venda lá. E o leitor também quiser entrar em contato diretamente comigo, pode estar entrando. Você pode deixar o seu contato? Sim, sim. Meu e-mail é e.aneto@yahoo.com.br. Então tá aí para todo mundo que quiser conhecer mais o seu trabalho, pode entrar em contato. Pode sim. Neto, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Um Dedo de Prosa, deixar as nossas portas abertas para que você traga novidades, desejar sorte aí na sua caminhada. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Bom, estamos aqui disponíveis. Bom, o programa Um Dedo de Prosa fica por aqui. Você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvales.es@gmail.com. Eu agradeço a sua companhia e continue com a nossa programação aqui na TV Ales, o seu canal cidadão.